que a gente já viu os casos em que é obrigatório o uso da crase, fica fácil de ver agora os casos, que são 4, né, dividir em 4 casos, em que é proibido o uso da crase. É claro que é uma questão lógica, mas é preciso que a gente aponte esses casos em que é proibido o uso da crase. O primeiro deles é antes de palavras masculinas. Por que seria proibida a crase antes de palavras masculinas? Ora, por uma questão lógica. Se a crase é a fusão de preposição a mais artigo feminino a, eu não posso colocar artigo feminino a diante de palavras masculinas. Gostaria de fazer uma indicação ao menino. Olha só, eu tenho aqui quem faz uma indicação a alguém, não é isso? Temos aqui um substantivo abstrato que precisa de um complemento nominal. Esse complemento nominal é de natureza substantiva. Ele é um substantivo masculino. Portanto, ele não admite aqui o artigo a. Então fica a preposição a mais artigo o, ao. Então não cabe o uso da crase diante de palavras masculinas. Diante de numerais em geral, na parte anterior desta aula, nós vimos que diante de numeral que indica hora, existe o uso da crase. Nos demais numerais, o uso da crase é proibido. Cuidado, buraco a 100 metros. A faculdade fica a 500 quilômetros daqui. Essa preposição a não vai admitir crase. Não é isso? Por que a gente não tem a crase aqui? Porque eu tenho um numeral geral, 100 metros, 50 metros, ou quaisquer outros numerais. Antes de verbos também é proibido o uso da crase. Ele voltou a dormir a partir das 12 horas. Eu tenho duas preposições aqui, duas ocorrências da preposição a. Percebam que não se coloca a crase, porque está antes de verbos. Dormir e partir são verbos, portanto, não admitem o uso da crase. É claro, crase é o sinal de preposição a mais artigo a. Eu vou pôr artigo a em verbo? Não. Artigo a, feminino, definido, é só para determinar substantivos. Não tem cabimento o verbo ter artigo. Concordam? Outro caso é antes de artigos indefinidos, eu não uso crase, pronomes em geral e palavras repetidas. Atenção, olha só. Pedi a uma das professoras que trouxesse o livro usado no dia a dia. Eu tenho a preposição a aqui, tenho a preposição a aqui. Perceba uma coisa, não existe crase nesse a. Por quê, pessoal? Esse a é apenas uma preposição pura, não tem dois as ali. O que está determinando, indeterminando professoras aqui, é o artigo indefinido uma. Antes de artigos indefinidos, eu não uso crase. Que trouxesse o livro usado no dia a dia. Aqui, temos uma locução com palavras repetidas. Então, eu não preciso do uso da crase. Não existiria o sinal de crase aqui, né? Eu poderia trocar uma aqui, poderia colocar pedi a elas que trouxessem o livro usado no dia a dia. Percebam uma coisa, mesmo que eu use pronome, também eu não vou usar crase. Por quê? Relembrando, crase é a fusão de artigo a com preposição. Aqui eu só tenho preposição. Não vou colocar artigo para determinar pronome. Artigo só determina substantivo. Certo? Esses são os casos em que o uso da crase é proibido. E agora, na próxima parte desta aula, nós vamos ver aí alguma técnica, algum macete para vocês descobrirem se vocês precisam ou não do uso da crase. Vamos lá. Pessoal, agora nesta parte da aula eu quero apresentar para vocês duas dicas para descobrir se eu vou usar o a sem crase ou o a com crase, tá
bom? A primeira dica é trocar a palavra feminina que está causando dúvida ali na hora da escrita por uma palavra masculina, como no exemplo aqui, ó, o verbo ir, né? Quem vai, nós já sabemos, eu já entendo de regência verbal, de regência nominal e já sei que o verbo ir rege a preposição a. Mas eu estou usando outro tipo de verbo, outro tipo de substantivo que me causou dúvida. Pessoal, são muitas palavras, não dá para a gente decorar a regência de todas. E é muito comum que as dúvidas venham na hora da escrita, certo? Então eu vou transformar, eu vou mudar o substantivo feminino por uma palavra aí que vem antes do a, né, por uma palavra masculina. Aqui eu tenho uma palavra feminina. Fui à academia. Eu sei que a academia é um substantivo feminino. Então ele comporta aqui o artigo definido feminino a. Né? Então quem vai a algum lugar. Tem o a mais a. Beleza. Só que eu estou com dúvida. Eu não sei se realmente ele pede o verbo ir. Vamos supor que eu não saiba que ele está pedindo aí. Ele rege a preposição a. O que eu faço? Eu troco. Em vez de academia, vamos colocar consultório, que é um substantivo masculino. Ó, fui ao consultório. O verbo ir está pedindo a preposição a aqui? Sim, continua pedindo. Então aqui eu tenho certeza que está ocorrendo a preposição a mais o artigo a. Eu posso colocar a crase sem medo de errar. Outro exemplo. Vou ao mercado. Opa, quem vai a algum lugar. Troca por um substantivo feminino agora. Vou à farmácia. Eu sei que eu tenho que colocar crase nesse a farmácia, porque farmácia é um substantivo feminino e o verbo ir pede, exige, rege a preposição a, ok? Outro caso é com o verbo ir em referência a lugares. Quando que eu sei usar a crase se eu estou indo a algum lugar? Né? Depende, pessoal. E a dica é um macete, né? Quase que uma rima, quase que uma canção para decorar isso. Se eu vou a e volto da, crase a. Se eu for a e volto de, crase para quê? Né? Quem nunca ouviu essa frase das professoras na escola? E isso funciona muito bem. Por quê, pessoal? Eu vou à Bahia e agora eu estou com dúvida. Eu estou escrevendo lá a minha redação, não sei. Vamos tirar aqui a crase. Eu não sei se vai ocorrer a crase. O que eu faço? Eu vou voltar do lugar para onde eu quero ir. Vou à Bahia. Opa, eu volto de Bahia ou volto da Bahia? Volto da Bahia. Então eu sei que aqui existe a preposição de mais o artigo a, não é isso? Que é igual a dar, certo? Aqui eu provo que o verbo voltar está exigindo a preposição a. Logo, lá no verbo ir, ele também vai exigir. Vou à Bahia porque eu volto da Bahia. Tem artigo a aqui, não é isso? Ao contrário de uma frase como essa, olha só. Vou a São Paulo. Por que eu não coloco crase nesse a? Porque se eu for voltar de São Paulo, eu volto de e não da. Então, se eu vou a e volto de, crase para quê? Se eu vou a e volto da, crase haverá. Beleza? Essas são as dicas. E agora vamos praticar um pouquinho aí com exercícios do material escrito de vocês.